e ao mesmo tempo apenas uma reflexão para nós. E creio que nesta manhã o Senhor falará conosco. Amém? Se você tem um exemplar, a palavra do Senhor ao seu alcance. Se você não tem, eu sempre digo aqui, baixe o aplicativo da Bíblia e você vai encontrar, juntamente comigo aqui no texto, do livro de Isaías, capítulo 6. É um texto por demais conhecido, profeta Isaías, conhecido como um profeta messiânico, ou um evangelista do Velho Testamento, perdão. E Isaías já antecipava as parábolas da qual Cristo, ele falou para nós. Deixou escrito na sua palavra, o Novo Testamento. No livro de Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 1, peço a cada um de vós que acompanhe o texto, para que não haja um pretexto, para que você não tenha nenhuma dúvida daquilo que nós pregamos. Aleluia! Então, Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Aleluia. Versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Versículo 10: engorda o coração deste povo e endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhe os olhos, não venha ele a ver com os seus olhos e a ouvir com os seus ouvidos e a entender com o seu coração e a converter-se e a ser sarado.
Então disse eu: até quando, Senhor? E respondeu: até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de a desfolharem, ainda ficam firmes. Assim, a santa semente será a firmeza dela. Eu vou ler o versículo 13, irmãos, o último versículo do capítulo 6. Mas, se a 10ª parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim, a santa semente será a firmeza dela. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. É apenas uma reflexão, irmãos, aos amados irmãos que nos assistem. E eu já quero agradecer a Deus por sua vida, por sempre estar conosco, porque o programa só segue, irmãos, porque tem alguém que nos assiste. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vós, que sempre está conosco, todas as manhãs aqui, para adorar o Senhor. Irmãos, o profeta Isaías, sendo filho de Amós e provável irmãos do rei Amazias, sendo assim primo do rei Uzias. O significado de Isaías em hebraico significa Jeová é salvação. Aleluia. Isaías também é denominado de profeta messiânico ou evangelista do Velho Testamento, pelo fato de suas mensagens transbordarem uma riqueza sem fim de esperança da vinda do Messias, quando ele prediz o nascimento virginal de Jesus. A vida de Isaías, irmãos, começa a partir do capítulo 6. Até então, Isaías não era tão conhecido. Do capítulo 1 até o versículo 5, não se fala muito de Isaías. Isaías estava passando um momento muito difícil, muito mesmo difícil. Era a perca de alguém que ele amava, alguém da sua família, alguém bem próximo a ele, como também era conhecido como o profeta palaciano. Ele vivia à sombra do palácio, sendo servido ali no palácio, juntamente com seu primo, o rei Uzias. Porém, o rei Uzias cometera pecado e os seus dias se findou com lepra. Porém, após a morte do rei Uzias, não ficou tão fácil para Isaías. E sendo assim, o profeta Isaías, ele, conforme o versículo 1, ele teve uma visão. E a visão que ele teve, ele viu o Senhor sentado. Eu entendo que ninguém vê o Senhor e ele continua sendo uma pessoa normal. Eu entendo isto. E quando ele viu o Senhor sentado no seu trono, a sua carne estremeceu e ele ia perecer.
Ninguém vê o Senhor para ele se manter vivo, a menos que a misericórdia do Senhor o alcance. Eu poderia tematizar, irmão, apenas essa reflexão, apenas uma pequena mensagem, vou ser sucinto aqui, irmãos, rápido. Dizer que somente Deus tem um poder de nos constranger a ser igual a Ele, santo como Ele é. Irmãos, o ministério não tem, não, o pastor não tem, o presbítero não tem, o evangelista não tem, mamãe e papai não tem o poder de nos constranger a ser santo, de nos apertar, de nos impulsionar, de sentir o desejo de ser santo como Deus é santo. Somente Deus e o amor de Jesus, como fala a sua palavra, que o amor dele nos constrange. Quando Isaías teve essa visão, irmãos, ele era apenas um homem comum. Após a visão, tudo muda na vida dele. E ele tem visões, e ele profetiza acerca do Messias, acerca de Jesus, 700 anos antes. Ele já profetiza acerca de Jesus. Olha, observa, que maravilha. Escuta, irmãos. Isaías estando normal no seu palácio, mas quando o seu primo morre, ele tem uma visão, irmãos. E na visão que ele teve, ele viu o Senhor assentado no seu trono, e os serafins que estavam ao lado de Deus, tinham 6 asas, conforme a palavra do Senhor diz, 2 cobrem os pés, 2 asas cobrem o rosto e 2 voam. E eles não param de adorar. Os anjos, os serafins, não param de adorar. E ele louva a Deus, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele não para, ao ponto dos umbrais, dos alicerces da casa se estremeceram, se moveram com a voz daquele que clamava. E quando Isaías viu o Senhor assentado no trono, seu séquito, e havia uma fumaça que enchia a casa, o poder do Senhor enchia a casa, a unção de Deus enchia a casa, e ele viu tudo aquilo, ele disse, eu vou perecer, agora mesmo, porque eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viu o Senhor. E o Senhor usou de misericórdia com Isaías, não permitiu que ele perecera, não. Eu posso imaginar Deus convocando um dos seus serafins, dos seus anjos, e disse, olha, pega aqui uma brasa do meu altar e leva para tocar nos lábios de Isaías, porque senão vai morrer. E interessante, irmãos, que a brasa do altar do Senhor é tão quente, que foi necessário o serafim pegar uma tenaz, uma tesoura, um pegador ali, para pegar a brasa, somente uma brasa do altar do Senhor. Aleluia. E serafins são anjos, irmão, que ardem em fogo. Mas não havia possibilidade alguma de pegar com uma mão. Ele teve que pegar com uma tenaz, uma ferramenta celestial lá. Ele pegou e levou para tocar nos lábios de Isaías. E quando ele leva para tocar nos lábios de Isaías, irmãos, para ele não morrer. Aleluia. E isto para mim é maravilhoso. Versículo 6. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse, eis que este tocou teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Ou seja, então Isaías estava com iniquidade. Então foi perdoado o pecado dele. Aleluia. Mas o que eu acho interessante e mais poderoso, irmãos, é onde vou chegar agora, já eu termino. Escuta só. Depois que ele foi tocado com a brasa do altar, Kennedy, ele ouviu a voz do Senhor. É muito importante isso, meus irmãos. É você ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Não ficar desapercebido, mas ouvir a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui,
e envia-me. Ou seja, quando ele ouviu a voz do Senhor dizendo: a quem eu vou enviar? Ele não deu ordem a Isaías para fazer o idem, para anunciar aquilo que o Senhor queria para o povo, porque o povo estava em pecado, irmãos. O povo estava, aleluia, na idolatria. O povo estava enfiado na idolatria, na feitiçaria. O povo de Deus deixou de adorar o Senhor para adorar ídolos. O povo de Deus estava em pecado e Deus fez duas perguntas a Isaías. Aleluia. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías, veja como está o povo. Veja como está a vida deste povo, o povo meu. O povo está em pecado, Isaías. Isaías, eu vou enviar quem? Isaías, a quem eu vou enviar? Para dizer-lhe que ele está em pecado. Tem algum homem corajoso? Tem algum homem cheio? Porque eu já toquei nos teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi perdoado. Agora tu pode ir, aleluia, anunciar. Isaías, a quem eu envio? E quando Isaías viu o Senhor e tudo aquilo que aconteceu, irmãos, quando ele presencia a santidade de Deus, a santidade de Deus constrangeu ele. A santidade obrigou ele mesmo, a ser igual a Deus. Apertou Isaías de ser igual ao seu Senhor na santidade. Então somente Deus, meus amados irmãos, somente Deus, Ele tem o poder, aleluia, de nos constranger a ser igual a Ele, na santidade, aleluia. Eu entendo que quando o amor de Cristo nos constrange, a presença de Deus, ela nos constrange, aleluia, ela nos aperta, aleluia, ela nos leva com impulso a ser semelhante, santo como Ele é santo. Eu entendo, aleluia, que nós não temos mais tempo para caluniar a vida de ninguém, não. Não temos mais tempo, temos até nojo, aleluia, de algumas coisas que acontecem em nosso meio, aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. De caluniar, mentir, eita, aleluia, tem não, aleluia. Tudo isso nos traz nojo, aleluia. A nossa maior alegria é ser santo como Ele é, aleluia. E isto, aleluia, somente Ele, eu disse, somente Ele, não tem ninguém na face da terra, aleluia, que nos constranja, aleluia, que nos impulsione, aleluia, a ser santo como Ele é santo. Quando ele faz a pergunta a Isaías, irmãos, eu vou encerrando. Ele diz: Isaías, a quem enviarei? Isaías fez: eis-me aqui. Deus não chamou Isaías, não. Isaías foi impulsionado, foi constrangido para fazer aquilo que o Senhor pedira. Havia necessidade de transmitir a palavra do Senhor, aleluia, a um povo que estava em pecado, na idolatria, na feitiçaria, na prostituição. Isaías foi o homem que Deus usou, e ele não tinha medo de falar aquilo que o Senhor dissera para ele. Meus irmãos, aleluia, estamos vivendo tempos difíceis, aleluia, que há esta necessidade, meus irmãos e amados, aleluia, de buscar ao Senhor, deixar o amor de Cristo nos constranger. Aleluia, Senhor está pronto, disponível, somente Ele, somente Deus.
E cada dia que nós nos aproximamos dele, aleluia, somos constrangidos a ser santo como ele é. Aleluia. É esta a mensagem, meus amados irmãos.